Dev, nessa aula aqui a gente vai finalizar o Create, nós vamos adicionar o Get Out, então fica até o final do vídeo porque essa aula aqui vai ser bem interessante. Olá Dev, tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí desse lado e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Essa aula aqui a gente vai trabalhar na nossa controller de cidade. Não vamos implementar já a consulta no banco, ainda não, calma, isso vai vir nas aulas mais para frente. O que eu estou fazendo aqui é mapear todas as entradas, né, que vai ter na nossa API, de fato, para depois a gente poder focar na construção do nosso banco de dados, migration e toda essa outra parte. Então, Dev, não se esquece, já dá um like nesse vídeo aqui se tu conhece o padrão do meu conteúdo e sabe que esse vídeo vai ser interessante. E, claro, se tu não conhece ainda, acabou de chegar aqui nesse vídeo por causa do título, alguma coisa assim, espera ainda, não dá o like, só dá o like quando esse conteúdo que eu estiver fazendo aqui, ele de fato te agregar alguma coisa, algum conhecimento que tu ainda não sabia, beleza? Então, Dev, bora lá, vamos construir então essa nossa controller. Dev, o YouTube acabou de liberar para mim uma função que é o botão de valeu demais. Então, se tu estiver gostando desse conteúdo, se esse curso aqui de alguma forma tá te agregando, considere a nos ajudar a manter a qualidade desses vídeos e quem sabe melhorar ainda mais. Beleza, Dev, eu já tô aqui na página do meu canal, não se esquece de se inscrever no canal, com certeza. Isso aí me incentiva bastante aí a produzir mais vídeos para o futuro. E bora lá então, vou fechar essa aba aqui, não precisamos mais dela. Recapitulando um pouco, né? Na aula anterior a gente construiu essa função aqui, né? Esse middleware de validation, né? Ou melhor, uma função que constrói middleware. Me conta aqui nos comentários, né? Se não tiver colocado nos comentários do vídeo anterior, foi complicado de fazer a função? Vocês acharam, sei lá, o TypeScript muito complexo, essa questão das tipagens e tal? Bom, me conta aqui embaixo tudo que tu achou sobre essa aula, se foi uma aula bem longa, né? Então, bastante explicações, bastante coisa de TypeScript, erros, né? Evolução aqui do projeto, enfim. Mas a gente finalizou essa parte de validação e nós não vamos mais mexer aqui até o final desse projeto. Bom, agora tudo que a gente vai precisar fazer é utilizar essa validação aqui em todas as controllers, em todos os métodos que a gente tiver, né? Bom, aqui na nossa controller de create, então, vamos começar por ela, já que a gente já estava construindo coisas para ela. A gente está utilizando aqui uma validação para o corpo, né? Que a gente recebe estado e recebe nome também, além do query. Eu vou começar apagando esse query, nós não vamos precisar do query, tá? Nessa parte aqui não faz sentido nenhum, tá bom? A gente utilizar a query, tudo que a gente precisa no nosso método de create de cidades é criar uma cidade de fato, tá? E se a gente lembrar da modelagem que a gente tem, deixa eu abrir a modelagem aqui para nós se recordar um pouquinho. Na nossa modelagem aqui, o que a gente tem para a parte de cidade é somente o nome da cidade e o ID dela. Então, isso aqui é o que vai estar na base, né? Mas os nossos métodos aqui para a cidade, olha só, get de cidades, post e tudo mais, não precisa ter estado, porque a gente não está usando o estado aqui. Então não faz sentido. Eu vou apagar esse cara. A gente estava utilizando isso muito mais para questão de validação, para testar a validação, né? E construir essa nossa função aqui que faz os middlewares para nós. Feito isso aqui, ajustado, create aqui e tal, é isso aí que eu queria. Eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no send, o que eu vou fazer? Eu vou retornar aqui um não implementado no nosso método de create. Simples assim, tá? Vou retornar que não está implementado. Vamos retornar um status code diferente aqui. Um status, vamos pegar aqui status codes.internal server error. Porque afinal de contas a gente não está implementando de fato aqui a nossa controller, né? Eu vou deixar ela assim por enquanto, porque aí a gente foca em construir todas as controllers e depois a gente vai passando de uma em uma, realmente implementando elas. Porque, afinal de contas, para a gente implementar essas controllers, a gente vai precisar do acesso ao banco de dados. E a gente não tem isso. Então, quando a gente tiver construído toda a parte do acesso, comunicação e tal, que não vai demorar, vai ser logo à frente, a gente volta aqui e refatora isso, coloca lá o nosso provider, faz o vínculo e faz ele inserir o dado corretamente, tá? Por hora, a gente vai fazer assim. Isso aqui que eu tô fazendo, tá? Talvez tu pode estar achando meio chato,
mas isso aqui vai ser interessante para a gente poder conectar com os testes que a gente vai colocar no projeto logo na sequência, beleza? Bom, feito isso para controller de create, a próxima que eu vou fazer aqui vai ser uma controller de getAll. Então, ó, vou apagar aqui esse create e vou escrever getAll. O que esse getAll vai fazer por nós, tá? Vai ser um endpoint em que a gente vai fazer uma chamada para ele e eu espero que ele liste todas as cidades que a gente tem no banco. E essas cidades, claro, vai vir paginado, com filtro, toda aquela coisa, tá? Então, como é que vai funcionar essa controller de getAll? Primeira coisa, que a gente não vai fazer um export de create, a gente vai fazer um export de getAll. Aqui em cima, no validation, a gente vai fazer uma validação para getAll validation. E olha só que interessante. Em vez da gente ter uma interface de cidade aqui, nós não vamos ter essa interface de cidade, mas sim, nós vamos ter uma interface que é eQueryProps. O que é esse eQueryProps? São todos os parâmetros que a gente vai receber nos query params. Então, o que vai acontecer? Quando a gente chamar a nossa API, a gente quer que, por exemplo, se eu tivesse 1000 cidades na base e eu retornar todas elas de uma vez, eu possivelmente vou ter problema de performance, porque eu vou estar retornando muitos dados para o nosso front-end, eu vou ter problema na consulta e tal, vai ficar ruim. Vai ficar bem ruim esse cenário. Então, o que a gente faz? A gente diz que a consulta vai ser paginada. Então, eu peço uma página com um limite de 10 registros, por exemplo, 7 ou 10 registros ali, depende, pode escolher. E aí ele retorna só 7 registros. E aí, se eu quero os próximos 7, eu peço a página 2, a página 3, a página 4 e assim por diante. Então, eu trago o meu registro paginado para que eu não tenha esse tipo de problema. Pensando nisso, então, eu vou passar aqui, ó, um atributo de page, ele não é obrigatório, e o page, ele vai ser um number. O próximo que eu vou ter aqui vai ser o limit, eu vou ter também filter, e o filter, sim, ele vai ser uma string. Então, olha só, todos os parâmetros que a gente vai ter na nossa API, que a gente vai poder informar para ela. E aí, sim, ó, eu vou copiar esse query props, vou passar aqui embaixo no get schema, no nosso validation, eu vou dizer que eu quero utilizar o query. Vou duplicar 2 vezes isso aqui e vou passar aqui, ó, o limit, o page e o filter para o nosso YUP, para a gente poder montar a validação desses dados. Quer dizer, eu não vou permitir que o nosso método de getAll ele seja executado de fato se algum desses parâmetros tiver sido informado de forma incorreta, tá? Então, o que acontece? Esses parâmetros, diferente do que a gente tem aqui, ó, o page e o limit, eles são number. Então, a gente passa o number aqui para o YUP e eles também são aqui, ó, not required, tá? Eles não são obrigatórios. Então, eu posso fazer a chamada para o getAll sem passar esses parâmetros aqui, beleza? E o tamanho mínimo aqui, né? Não, acho que não tem tamanho mínimo, não precisa. Eles podem chamar a qualquer momento. Ah, e o filter aqui, ele também tem um tamanho mínimo. Ele também não é obrigatório. E, além disso, aqui a gente ainda vai colocar no page. Vamos colocar mais uma validação, que ele tem que ser more than 0. Ou seja, uma página, o cara não pode pedir, por exemplo, a página 0. Ele tem que pedir a página 1, 2, 3 e assim por diante. A mesma coisa vale para o limit. O limit, ele não pode ser menor que 0. Então, vamos colocar aqui, ponto, more than 0 também. Dessa forma, a gente consegue restringir o valor que chega aqui. Construído o nosso middleware de validação, de forma super complexa aqui, né? Tô zoando, né? Depois que a gente conseguiu construir a nossa função de validação, percebe que como é simples a gente construir, né, o tal do middleware de validação. Aí eu posso minimizar isso aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no nosso index, a gente pode fazer um import asterisco de getAll. Aqui vamos passar getAll também, tá? E fazer a mesma coisa que a gente fez com o create, só que para o getAll. Dessa forma, se a gente volta aqui, ó, para as nossas rotas no index, a gente pode duplicar cidades, a gente pode fazer o get validation e depois a gente utiliza o getAll aqui. Então, simples assim. Percebe o seguinte, tá? Uma coisa interessante aqui sobre
os métodos REST e tal, né? Aqui a gente está utilizando get cidades e post cidades. Talvez tu esteja te perguntando aí, tá, mas o Lucas, isso aí não vai dar conflito, né? Tipo, conflito porque é o mesmo endpoint, não vai chamar duas vezes a mesma coisa? Não, porque é o seguinte, ó, a gente está diferenciando o método. Então, esses cidades aqui, que tem o get, all, validation e tal, ele só vai ser executado se a gente fizer um get para cidades. Esse de baixo, que é o create de fato, ele só vai ser executado se a gente fizer um post para cidades. A gente tem essa diferenciação aí que nos deixa seguro nesse sentido. Bom, vou voltar para o nosso get all aqui, vou fechar o create e o index aqui. Aqui, ó, o que mais eu vou fazer aqui? Percebe o seguinte, né? Aqui a gente está utilizando o rec.body no nosso console. Confere aqui que não faz sentido, né? A gente utilizar esse body aqui, porque a gente não vai estar recebendo parâmetros no body da nossa aplicação. A gente vai estar recebendo parâmetros no query agora. Então a gente vai fazer um console log de todos os parâmetros que a gente receber aqui no query. E o request, percebe que ele está errado também aqui em cima, né? Ele está reclamando de cidades. Só que tem um porém. Não vai ser só a gente trocar os cidades aqui pelo query props, tá? Que é o que a gente vai ter que colocar aqui dentro, né? Mas não vai ser só isso. A gente tem que deixar o mouse aqui em cima desse request e dar uma olhada aqui onde é que eu consigo especificar as tipagens pro query. Porque olha só, eu apaguei aqui, tá? E se eu colocar ponto aqui no query, percebe que ele não me sugere nada. Ele até deixa eu digitar, por exemplo, page aqui. Ele não vai reclamar de erro. Só que se eu digitasse página, ele também não ia reclamar de erro, tá? Ele não vai entender que está errado. Então, para resolver isso, aqui no request, olha só, a gente tem, ó, o resBody, que é a response, o body da resposta que a gente vai estar fazendo no futuro, e eu tenho o recBody, que é o corpo da request, que é o que a gente estava usando antes, e depois, ó, eu tenho recQuery. Então, nesse recQuery aqui, então, ou seja, é a quarta posição nesses parâmetros de tipagem que a gente está passando aqui, a gente passa o nosso eQueryProps na quarta posição, tá? Simples assim, desse jeito, se a gente dar uma olhada aqui, ó, esse query, ele já é eQueryProps. Então, a gente pode fazer .filter limit page, ele já vai sugerir para nós, e se eu tentasse digitar página aqui, ó, percebe que ele não vai deixar, porque ele vai dizer que não existe isso aqui na nossa interface, tá? E que faz todo sentido, né? De fato não existe. Então vou deixar ele logando aqui todos os parâmetros que a gente receber no query e vamos dar uma olhada no Insomnia para ver como é que tá ficando essa nossa request, tá? Lembrando que aqui embaixo, ó, na resposta dela, eu ainda vou dizer que é um erro interno do servidor e que ainda não foi implementado uma solução para isso aqui. Vamos testar para ver como é que ficou isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, eu vou duplicar a nossa chamada e eu vou dizer que ela vai ser o getAll. E o nosso getAll, em vez dele fazer um post, ele vai fazer, na verdade, um get para cidades. E não, ele não vai mandar o corpo, tá? Ele não vai mandar nada. Eu vou apagar esse filtro aqui para a gente ver se funciona. Ele não vai funcionar porque eu não startei o servidor. Vamos lá, yarn start, esperar o servidor iniciar. Beleza, o servidor iniciou, vamos para o Insomnia. Vou fazer um send. Percebe o seguinte, ó, que ele funcionou, ele disse que não está implementado, tá? Deu erro, na verdade, né? Mas foi o erro que a gente programou para que acontecesse. E agora, vamos fazer o seguinte. Vê que ele não reclamou de filtros, ele não devolveu o erro. Vamos fazer o seguinte, vou passar aqui, ó, um filtro para page. Page igual a 1. Se eu der um Ctrl Enter ou Command Enter no Mac, funciona. Só que se eu mandasse página 0, por exemplo, Command Enter, aí ele reclama. Ó. Ele está dizendo que deu erro no query, ou seja, os parâmetros que a gente enviou aqui, e o page deve ser maior de 0. Tá? Então a gente já disse que deu problema aqui. Vou fazer outro teste de erro aqui. Eu vou dizer que é um teste. Ou seja, eu vou passar um texto onde eu deveria estar passando numérico. Vamos ver o que acontece. Ó, o formato digitado é inválido do page. Então, beleza, vamos passar um aqui de volta. E eu vou passar agora um e comercial.
e vou passar outro parâmetro que é o limit. Só caso tu não esteja ligado ainda no que eu fiz aqui, ó, o interrogação significa que depois da nossa URL normal, a gente quer colocar parâmetros, quer colocar os nossos query params, tá? E caso eu tenha mais de um query param, eu posso colocar um e comercial dizendo, olha, eu tenho esse query param com esse valor e esse outro query param com esse valor e esse outro e, enfim, tu pode passar quantos query params tu quiser. É quase infinito ali, tá? Não é infinito porque a URL tem um tamanho, mas tu pode passar a quantidade que tu quiser aqui, tá? Eu vou colocar, por exemplo, um limite de 0. Enviei, ó, percebe que ele diz que o limite tem que ser maior que 0. Se eu passar 0 no page também, vamos ver o que ele faz, ó, ele reclama dos dois, que os dois tem que ser maior que 0. Se no limite eu passar, por exemplo, o teste, ele vai dizer que o limite, o formato digitado é inválido. Então vou passar, sei lá, 10 aqui, por exemplo. No page eu vou passar 1, que eu quero a primeira página, e peço para ele enviar. E aí beleza, ó, ele passou porque foi correto a tipagem. A gente ainda tem aqui um outro parâmetro, que é o filter. Se eu só mandar o filter assim, o que acontece? Ele não reclamou de nada, beleza? Se eu mandar o filter com igual, ele também não vai reclamar de nada, porque se a gente olhar aqui no Visual Studio Code, percebe que, olha só, primeiro a gente não recebeu nada na primeira chamada, a gente não mandou query params, depois a gente mandou a página 1, e aí, ó, percebe o seguinte, ele só tá logando aqui para nós as chamadas que deram certo. As chamadas que deram bad request, ele nem chegou aqui, né? Ele nem teve a oportunidade de devolver um erro interno, né? Um erro 500 aqui. E aí depois a gente mandou o limit, depois a gente mandou o limit e o filter, e o limit e o filter de novo. Tá? O que foi esse primeiro aqui? Foi aquele que a gente só escreveu filter na URL, tá? E por que ele logou vazio? Porque aqui na URL a gente tem que entender uma coisa. Tudo que a gente coloca aqui é string. Até o number é string. Só que a diferença é que o number aqui, quando a gente especifica lá no IUP, que é para ele validar o number, se a gente passar uma string com numérico, ele até vai entender que aquilo, na verdade, ele vai olhar e tentar fazer um parse daquela string para number. Se ele conseguir com sucesso, então ele entendeu que o texto que está escrito aqui, na verdade, ele é numérico, tá? Tanto que se a gente olhar aqui no Visual Studio Code, ó, pode perceber que o limit aqui e o page, eles são string. Essas coisas aqui, inclusive, mais para frente a gente vai ter que tratar elas, né? Vamos ter que tratar elas ali para que elas fiquem no formato correto, que elas fiquem number, de fato, e não fiquem strings, quando a gente for utilizar aqui dentro do nosso... utilizar para fazer a consulta no banco, né? Mas beleza, aqui no Insomnia eu acho que são esses os testes. Eu posso passar um texto aqui agora pro filter, ele vai funcionar corretamente. Eu posso passar number para ele, que ele vai funcionar corretamente. Por quê? Porque o number, na verdade, ele funciona como string também, tá? Se a gente olhar para o Visual Studio Code, ó, test e 1, 2, 3 também. Eu espero que tenha ficado claro aqui o nosso método de getAll. Na próxima aula a gente vai seguir desenvolvendo esses métodos aqui com o não implementado, inclusive. Se der tempo a gente faz mais métodos de uma vez só. Mas, de novo, não se esquece de dar um like nesse vídeo se o conteúdo te agregou de alguma forma. E te inscreve nesse canal para tu não perder os próximos cursos. Dev, até a próxima e valeu!